Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, né? Nossas palestras estão agora retornando ao Facebook, depois da gente ter iniciado presencialmente, mas por conta do decreto, nós vamos retornar às palestras exclusivamente pelas vias do Facebook. Então, eu sou Tatiane, né, sou trabalhadora da casa, e nós vamos iniciar o nosso trabalho falando hoje sobre a esperança, sobre a doce canção da esperança, que é algo que nós estamos precisando. Nós estamos precisando colocar a nossa esperança à frente. Eu gostaria que alguém me desse um retorno aí, se tá tudo ok, se vocês estão ouvindo direitinho. Eu gostaria desse retorno, né? Se tá tudo ok, o som, se tá ok. Quem tá assistindo aí pode me dar esse retorno para a gente continuar, para a gente iniciar. Boa noite, Dona Ivonete. Boa noite, Maria. Que bom que tá tudo ok. Então, gente, quem tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início, né, à nossa doutrinária da noite de hoje, que, como eu já falei, a gente está retornando à forma remota por conta do novo decreto, da nova situação que nós estamos passando, né, frente à pandemia. Então, como é de costume, na Casa Espírita a gente inicia pontualmente. O meu relógio falta 1 minuto para as 18 horas e a gente vai aguardar, né, todo mundo entrar, né, para a gente iniciar dentro do tempinho certo. Então, boa noite, quem está chegando, vamos chegar, sentar, adentrar a nossa sala virtual, deixar que o Centro Espírita entre na nossa casa, para a gente iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Tatiane, sou trabalhadora do Centro, e a gente vai refletir hoje sobre esperança, sobre essa temática da esperança. Então, às 18 horas, como é de costume, na Casa Espírita, a gente sempre inicia com a nossa prece, né, e com a mensagem. Hoje a mensagem que a gente vai ler é do Emmanuel, e o título dela é Por que dormis? E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Nos ensinamentos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Zéssima, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãs permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, refere a sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconsciente do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação do trabalho,
onde não existe lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através dos pesadelos ou fantasias. E é com essa mensagem, para a gente acordar, se a gente ainda está dormindo, que nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. Nós vamos agradecer a Deus. Quem quiser pode fechar os olhos, quem não quiser pode só se concentrar. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. Vamos pedir que nesse exato momento os trabalhadores do grupo espiritual de Sheila possam adentrar o nosso lar, levando cura material e espiritual, levando alimento espiritual para o nosso corpo, para a nossa alma, que durante esse trabalho e todos os dias das nossas vidas, o Cristo possa permanecer conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já falei, boa noite, quem chegou depois, nós vamos refletir hoje sobre a esperança, sobre a doce canção da esperança, porque a esperança é algo que nós estamos precisando nesse exato momento. Para a gente iniciar a nossa reflexão, é preciso saber o que é esperança, o que significa esperança. E no nosso dicionário, no dicionário humano, podemos dizer assim, esperança é um sentimento de que a gente vê possível a realização daquilo que nós desejamos. É uma confiança em uma coisa boa. Esperança é fé, é acreditar em algo bom, é acreditar que existe algo bom diante de toda a situação que nós estamos passando. Então, esperança dentro da psicologia é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Então, dentro da psicologia, é uma crença emocional na possibilidade dos resultados positivos diante de evento e circunstância. A esperança, ela requer perseverança. Não existe esperança sem perseverança. É acreditar, que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Então, nesse exato momento que nós estamos passando, da humanidade inteira, nós estamos precisando de esperança. Porque todo lado que a gente olha é dor. Todo lado que a gente olha é pessimismo. A gente iniciou o ano de 2020 com a pandemia do Covid. E a nossa esperança era que com a vacina, isso poderia acabar. Só que, mesmo com a vacina já está aí, a vacina já foi feita, nós estamos percebendo que não acabou o Covid, não vai acabar tão cedo. Então, tudo tá nos dizendo ideias contrárias. Mas mesmo assim, é preciso acreditar. É preciso acreditar em algo bom. É preciso acreditar que vai vir algo bom dessa situação que nós estamos passando. E a esperança hoje, ela é o combustível da nossa vida. Ela é o combustível. Nós precisamos todos os dias acordar e se encher de esperança para vivenciar um novo dia. Porque nós estamos vivendo um dia de cada vez. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Eu só sei do hoje, eu não sei do amanhã. Eu não sei do amanhã. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos iniciaram o ano de 2020 cheio de saúde e de repente se viram
acometido de um vírus e desencarnaram. Então, mais do que qualquer dia, nós estamos precisando vivenciar o hoje e esquecer o amanhã. E para isso, a gente precisa de esperança, desse combustível da esperança. Acreditar que dessa situação vai vir algo melhor. E a esperança, ela é a inspiração de felicidade existente no coração de cada pessoa. É interessante observar que quem perde a esperança mais profunda perde o sentido da vida. Se a gente se entregar hoje ao desespero, que vai ser o antagônico da esperança nesse exato momento que nós estamos passando. Se a gente se entregar ao desespero, nesse exato momento, nós vamos ser acometidos de mazelas físicas e espirituais. Então, mais do que nunca, é necessário que a gente alimente a nossa esperança, que a gente alimente a fé, que a gente acredite que diante de tudo isso que nós estamos passando, vai ter o lado bom, vai vir o lado bom. E a esperança nesse exato momento é a nossa vacina contra o desânimo, contra a possibilidade de invasão do egoísmo, porque apoiados nela, nós nos dedicamos à construção de um mundo melhor. Então, quando a gente se enche de esperança, quando a gente se deixa levar por esse sentimento de esperança, a gente se dedica na construção de um mundo melhor. Então, hoje nós estamos vivenciando um período que é necessário que a gente tenha consciência e evite aí a aglomeração. E evite aí passar esse vírus para mais pessoas. Então, a esperança, ela vai retirar de nós aí o egoísmo, né? O egoísmo. A perda da esperança, ela vai endurecer muito os nossos sentimentos, vai enfraquecer nossos relacionamentos e vai deixar a vida, né, cinza e sem sabor. Então é necessário a gente se alimentar do alimento material e a gente se alimentar da esperança espiritualmente todos os dias. E aí a gente vai chegar na esperança dentro da doutrina espírita. A gente estava falando mais de forma mais psicológica, então eu fiz essa pontezinha para a gente chegar dentro da doutrina espírita. O que é a esperança dentro da doutrina espírita? Como a doutrina espírita vai colocar essa temática para nós? Porque todos os dias nós somos atingidos por inúmeras situações que nos desesperam. Não só o Covid, não só o coronavírus, mas as outras dores que nós passamos. Por quê? Porque nós estamos matriculados dentro do planeta hospital, que é a Terra, dentro do planeta escola. Todos nós que estamos aqui, nós viemos passar por dores para o nosso melhoramento. Não porque Deus é punitivo. Então, esse coronavírus que nós estamos passando, muitas pessoas colocam como se fosse um castigo de Deus. E não é um castigo de Deus, porque Deus, ele não é punitivo. O coronavírus, como qualquer outra dor que nós poderemos passar, ele é uma espécie de aprendizado, de prova que nós viemos passar no planeta Terra. Porque nós somos espíritos errantes e nós estamos tendo a oportunidade agora de aprender e de refazer os erros que nós cometemos em outrora. Então, esperança nesse exato momento dentro da doutrina espírita significa paciência.
A esperança, a palavra esperança, em determinados momentos da nossa vida, ela se transforma em outras palavras. Nesse exato momento é a paciência. Porque lá no capítulo 9, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai falar sobre bem-aventurados os que são doces e pacíficos, Kardec ele vai falar da paciência. O que é a paciência? A paciência, em determinados momentos da nossa vida, ela se torna em esperança. Nesse exato momento que nós estamos passando, nós não podemos modificar o coronavírus. Não está dentro do nosso querer. Não está dentro da nossa vontade. E o que a gente precisa ter agora? Paciência. A nossa esperança, ela se transforma em paciência. Porque o Evangelho, ele vai nos dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ele nos diz para que a gente não se aflinja diante das situações que podem nos fazer sofrer. Mas ele pede para que a gente bendiga Deus Todo-Poderoso que nos marcou com a dor aqui na terra para a glória no céu. Então o Evangelho pede que nesse exato momento a nossa esperança se transforme em paciência, porque a dor, como ele mesmo nos diz aqui, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, nesse exato momento que nós estamos passando na humanidade inteira, é uma forma de nos regenerar. Então, a gente precisa ter paciência. Claro que nós somos humanos e ninguém vai sair por aí bendizendo o coronavírus, porque está nos machucando, está levando muito de nossos irmãos. Muitos de nossos irmãos estão perdendo seus familiares, estão sendo acometidos por esse mal. A gente não vai sair por aí bendizendo o coronavírus, porque nós somos humanos. E como criaturas humanas, nós sofremos. Mas é necessário que tenhamos paciência, porque esse momento, ele é passageiro. Tudo no planeta Terra é passageiro. Os momentos de felicidade e os momentos de tristeza também. Então vai passar. Uma hora vai passar. Então é necessário que nesse exato momento nós tenhamos paciência. A paciência, o Evangelho ele vai nos dizer, é uma caridade. E a caridade deve ser praticada por todos. A caridade que foi nos ensinada por Cristo e que foi enviado por Deus. E o Evangelho, ele vai nos confortar. Ele vai nos dizer que a vida é difícil, que esse exato momento que nós estamos passando não é um momento fácil, é um momento difícil, que está doendo, que nós estamos sentindo. Quem é, nesse exato momento, que está encarnado no planeta Terra, que não está sentindo a pandemia do Covid, que não já passou pela aflição de ter sido contaminado, que não já passou pela aflição de ter visto um parente contaminado, que não passou pela aflição de ter perdido alguém. Todos nós estamos passando por esse momento e nós estamos sofrendo. E o Evangelho, ele vem nos consolar. Ele não vai nos dizer que isso é um momento fácil. Não, ele está dizendo que é um momento difícil. A doutrina espírita sempre nos falou que esse é um momento difícil. Mas ele está nos pedindo coragem. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Coragem. O Cristo é o nosso modelo. E o Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós aqui.
O Cristo foi para uma cruz. O Cristo não tinha nada mais para aprender e ele foi para a cruz. Então, o Evangelho está nos pedindo coragem, avante, levanta a cabeça, sacode a poeira, tira os ensinamentos desse momento e segue. E segue. Porque nós, se nós estamos encarnados nesse exato momento, é porque nós precisamos aprender alguma coisa com essa pandemia. Se perguntar, o que essa pandemia ela veio me ensinar? Qual o ensinamento que eu preciso ter desse momento? Porque são vários ensinamentos. Vários ensinamentos. Primeira coisa, valorizar aquilo que nós temos de melhor, de mais precioso, que é as pessoas que nós amamos. A gente entendeu nesse período que não adianta ter dinheiro, que o materialismo ele é passageiro. O materialismo não traz as coisas que nós mais amamos. Quantas pessoas ricas, cheias de dinheiro, perderam a vida ou viram seus entes queridos partindo? Então ele veio nos ensinar que aquilo de mais precioso que nós temos são as pessoas que nós amamos. Ele veio nos ensinar que é necessário dedicar mais tempo a essas pessoas. Veio nos ensinar a olhar para dentro do nosso lar, a ficar com as pessoas que nós amamos, a partilhar desses momentos. E onde as pessoas estão vendo castigo, ficar em casa com seus familiares saudáveis não é castigo. Quantas pessoas estão com seus familiares nos leitos de hospitais sem poder ver seus familiares? Então é uma oportunidade que nós temos de conviver com as pessoas que nós amamos, ou com aquelas pessoas que vieram conosco partilhar dessa nossa existência. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem muita coisa para aprender nesse atual período que nós estamos passando. E o Evangelho nos pede coragem. O Evangelho está nos pedindo coragem. O Cristo é o nosso modelo. O Cristo é o nosso modelo. E aí, se a gente for parar para refletir, Jesus, ele significava fé. Ele curava porque ele tinha fé. Os milagres de Jesus não vieram de nenhum poder sobrenatural do Cristo. O Cristo tinha fé. E a fé dele era tão grande que se materializava. Mas nós não temos essa fé. Nós temos o quê? A esperança. Por quê? Porque nós somos muito próximos dos discípulos. Jesus tinha fé, os discípulos esperança. A gente não tem ainda a maturidade espiritual para ter a fé do Cristo. A nossa fé, ela é muito pequena. Ela é muito pequena ainda. Então vamos ter a esperança. Vamos ter a esperança, porque a esperança é um caminho para a fé. Ele é o primeiro caminho para a fé. A esperança é a lua. Se a gente for simbolizar, a fé é o sol, a esperança é a lua. Então um necessita do outro. Então é necessário que nós tenhamos esperança, que a nossa esperança nesse exato momento se transforme em paciência. Paciência para esperar esse momento passar. Porque nós estamos vivenciando um dos momentos mais difíceis da nossa órbita terrestre. Diríamos que estamos atravessando a noite escura dos valores morais. Só o coronavírus? Não. Antes do coronavírus, a gente já estava atravessando. Então, antes do coronavírus, a gente já estava passando por momentos de dificuldades.
violência, conflito de toda ordem no nosso planeta, contendas inúteis, egoísmo, orgulho, indiferença, desamor. A gente já estava vivenciando isso. O coronavírus, ele veio só, ele foi o estopim de tudo isso que a gente já estava vivenciando. Então nós estamos passando por um dos momentos mais dolorosos dentro da nossa orbe terrestre. E esse cenário muitas vezes nos dá uma sensação de quê? De profunda exaustão energética. Quem é que não acorda cansado? Todos os dias a gente liga o jornal e o cenário é sempre o pior cenário. O que aí a gente se invade dessa sensação de profunda exaustão, de cansaço, indisposição, desânimo. E não só com o coronavírus. A gente olha o noticiário e é tragédia, 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 tragédia. E a gente começa o quê? Desacreditar no ser humano, a visão pessimista do mundo, da existência do ser humano. E aí a nossa esperança morre. Porque ela é a última que morre, mas ela morre. Então, se a gente se deixar levar por essa sensação de exaustão energética, a nossa esperança morre. E se a esperança morre, a nossa fé morre. E o que é que vai nos mover? O que é que vai nos alimentar se a gente deixar a nossa fé morrer? Lá no Espírito, o Encontro com a Paz e Saúde, Joana de Ângeles, ela vai falar através do Divaldo, ela faz uma análise, do comportamento humano nos dias atuais, e ela nos diz que as criaturas humanas parecem que estão anestesiadas pelo sofrimento, havendo perdido o rumo e a confiança no futuro melhor. A gente está anestesiado pelas coisas ruins. Pelas coisas ruins. Então a gente coloca toda a nossa energia nas coisas ruins e deixa de se ligar nas coisas boas, na gratidão, no agradecer, na oportunidade de estarmos aqui vivos, na oportunidade que nós estamos tendo, oportunidade única de estarmos encarnados nesse planeta Terra. Nós estamos anestesiados, quem diz isso é a Joana de Ângeles, pelo sofrimento. Pelo sofrimento. E o que acontece? Como a nossa sociedade está enferma, a nossa sociedade de forma geral, isso vai refletir no nosso comportamento individual. Porque nós somos parte de um todo. Nós somos parte de um todo. Se a nossa sociedade está doente, consequentemente, nós estamos adoecidos. Nós estamos adoecidos. Embora a solução, para tudo isso seja a proposta pelos grupamentos, pela humanidade, mas nós precisamos trabalhar na base do indivíduo. Porque quando eu me reequilibro, eu estou reequilibrando a humanidade inteira. Então ninguém vai salvar o planeta Terra de uma forma geral. A gente vai salvar a si mesmo. E quando eu salvo a mim mesmo, eu estou salvando o planeta. Então é necessário a gente traçar as diretrizes do nosso reequilíbrio através dos valores éticos, em benefício da nossa saúde emocional, psíquica e moral, de modo a recuperar a nossa saúde geral através da gratidão e da esperança. Então, nós que já temos conhecimento de doutrina espírita, nós temos a obrigação de alimentar em nós a esperança e não se deixar levar pelo desespero.
Porque tem muita gente se deixando levar pelo desespero. E nós somos aquilo que nós vibramos. Então, se eu estou vibrando desespero nesse exato momento, o que eu vou atrair para a minha vida? Desespero, dor, sofrimento. Então, é necessário vibrar amor, é necessário vibrar esperança, é necessário vibrar paciência, é necessário vibrar fé, para que nós possamos atrair para perto de nós essa energia curadora e nos curar e curar o próximo que está conosco. Então, embora a paisagem seja nesse exato momento sombria, desconcertante, com as trocas fluídicas, né, de forma integral, temos urgência, isso quem nos diz é a Joana, em melhorar as nossas emanações individuais, para que nós possamos influenciar o meio que vivemos com um facho de luz de esperança, de modo a torná-lo mais ameno e mais dignificante. Então, nós temos obrigação de melhorar as nossas emanações individuais, parar de se lamentar e agradecer. Olhar para o lado, olhar para dentro e agradecer a essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Porque nós precisamos acender um facho de luz de esperança nesse momento sombrio que nós estamos passando. E essa esperança tem que vir de quem já tem conhecimento, que somos nós, espíritas. Nós temos conhecimento de que nós estamos passando um período de regeneração, que esse período de dor que nós estamos passando não é um castigo, é simplesmente a colheita daquilo que nós plantamos, daquilo que nós estamos plantando desde o início do século. É uma colheita que é passageira, que vai ser passageira e que é em benefício da nossa evolução. Muitas pessoas de outras religiões não têm esse conhecimento. Nós temos. Então, como a Joana de Ângelo nos alerta, nós precisamos e nós temos urgência em melhorar nossas emanações individuais para a gente influenciar o meio. E quando ela está falando o meio, não é só os encarnados, os nossos familiares, mas os desencarnados também que estão conosco. Imagina o desespero dos desencarnados, que já estão passando por situações dolorosas, que estão ligados a nós, para que nós possamos auxiliá-los. E aí ele se depara com o nosso desespero. Imagina o sofrimento deles. Ele olha para a gente, é só o desespero é maior do que deles. E nós estamos encarnados. Nós estamos tendo a oportunidade de melhorar, de mudar a situação e de não ir para o lugar deles. E nós temos todo o conhecimento espírita ao nosso lado. Nós temos todo o auxílio da espiritualidade bendita o tempo todo, através do Evangelho, através das obras básicas e através das obras subsidiárias, nos falando que esse é o momento inicial da regeneração, nos falando que esse é só um momento de colheita do plantio que nós plantamos enquanto humanidade inteira. A culpa não é só de um, a culpa ela é coletiva, culpa entre aspas, colheita coletiva. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Séculos de erros. Séculos de erros. Então, paciência, coragem para esse momento sombrio necessário. E como a espiritualidade
ela já nos falou e ela sempre vem nos falando. É só um reajuste para a nossa regeneração. Esses desastres, esses infortúnios, essas calamidades diversas fazem parte da transição planetária. E aí nós temos com isso a oportunidade de servir, a oportunidade de nos tornar mais forte, optando por viver de formas mais cooperativas, ajustando também dentro de cada um de nós os valores morais necessários para ter equilíbrio suficiente para a superação dos desafios e sabedoria para viver nesse contexto. Então, o que a Joana está nos dizendo aqui? Coragem, amigos, coragem, irmãos, é só uma oportunidade a mais para vocês servirem, para vocês se tornarem mais fortes, para vocês se ajustarem de forma coletiva, para vocês equilibrarem os valores morais necessários para a gente. A Joana está falando para a gente, para a humanidade. É só uma oportunidade. E a Meimei, em uma psicografia, olha só, gente, como nós somos abençoados o tempo todo. A Meimei, em uma psicografia de 2019, ela nos dá algumas diretrizes importantes para a gente passar por esse momento. Ela nos orienta a calma, paciência, como eu já falei. Nesse exato momento, a nossa esperança ela se transforma em calma, em paciência, em Jesus através da prece. Algo que nós estamos esquecendo. A gente está se ligando tanto ao desespero desses momentos que a gente está esquecendo de fazer a nossa prece. Manter a calma, manter o equilíbrio, a paciência e a prece, para que nós possamos nos tornar espíritos mais fortalecidos. Meimei, ela nos convida a desenvolver também a tolerância com o próximo, principalmente quando nós não concordamos com opiniões deles. Nesse exato momento, nós estamos tendo vários conflitos de ordem familiar. Por quê? Porque nós estamos passando mais tempo com os nossos familiares. Nós estamos tendo vários conflitos de ordem grupal, porque nós estamos vivenciando uma forma mais coletiva. Se a gente prestar atenção, esse vírus ele veio para nos mostrar isso, que nós somos coletivo. Por quê? É necessário uma força coletiva para poder parar o vírus. A gente só vai conseguir vencer o vírus se a gente se unir de forma coletiva, de forma em grupo, familiar, grupos sociais. Nesse exato momento, para que uma cidade ela vença, é necessário que ela se una e que ela pare de se aglomerar. Então, nós estamos tendo conflitos dessa ordem. E o que é necessário? O que a espiritualidade ela nos orienta? Tolerância. Tolerância com o nosso próximo. Principalmente quando nós não concordamos com a opinião dele. E silenciando a nossa para evitar conflitos e respeito sempre. Respeito sempre. Ela nos orienta a não nos preocupar exageradamente com os erros alheios, porque a gente se preocupa demais com os erros do outro. Isso enquanto uma sociedade nesse exato momento. A gente parar de se preocupar com os erros alheios e se preocupar com os nossos erros. E colocar em prática a lição de Santo Agostinho, que ao final do dia a gente
avaliar a nossa conduta, se a gente feriu alguém. Então a espiritualidade nos orienta nesse exato momento a nos comportar dessa forma, porque nós estamos passando por um momento maior de convívio social e é necessário a tolerância. Eu estava olhando, eu não assisto Big Brother, mas também não condeno quem assiste, mas a gente acabou passando por uma situação que todo o Brasil, né, vivenciou. O que eu percebi desse exato momento? É que nós condenamos, nós adoramos condenar as pessoas. Qual a diferença daquela cantora que estava lá no Big Brother que foi condenada pelo Brasil? A única diferença dela para muitos de nós é que ela estava exposta. Só isso. A única diferença é que ela estava exposta, que os erros dela estavam expostos e os nossos não. Mas o Brasil condenou, sabe, julgou os erros dela e baixou a sentença. E o que nós podemos tirar disso? A nossa intolerância com os erros alheios. Nós não temos tolerância com os erros do próximo. Nós simplesmente vamos lá e damos a nossa sentença, como se nós fôssemos juízes das consciências alheias. Nós precisamos olhar os nossos erros. Nós precisamos condenar os nossos erros e não os dos outros. Nós somos uma sociedade muito intolerante com os erros alheios. Isso ficou provado agora recentemente, que nós ainda temos muito que aprender, porque nós somos muito intolerantes. Nós saímos por aí julgando as pessoas, julgando e executando sentenças sem dó e sem piedade. E a pessoa, ela não tem nem oportunidade de olhar os erros, de refletir e de se refazer, não. É cancelada, foi cancelada, a carreira acabada. Aí eu pergunto a vocês, ela cometeu algum crime lá dentro? Ela matou alguém? A única diferença dela para muitos de nós é que ela estava exposta e a gente não, a gente está no anonimato. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado e principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que nós precisamos alimentar a luz da esperança. E muitas vezes a luz da esperança é a tolerância para com o nosso próximo. É a gente aprender a respeitar o nosso próximo. É a gente julgar os erros em nós. Porque a única pessoa que eu posso modificar sou eu mesmo e não o próximo. Então a espiritualidade, ela está nos pedindo para que a gente tenha o cuidado de renovar a esperança em nossos corações, através do sentimento da tolerância e do amor ao próximo, de colocar em prática nesse exato momento o amor ao próximo. E esperar, porque nesse exato momento, a única coisa que a gente pode fazer, todo mundo está em casa, a gente está de mãos atadas contra esse vírus, é esperar. A nossa esperança, ela se transforma em paciência do esperar. Com as mãos vazias? Não, com as mãos ocupadas. Trabalhando, ajudando o próximo na escola da caridade, porque as boas ações fortalecem o nosso espírito e transformam a realidade.
Ao invés da gente ficar em casa reclamando, ao invés da gente ficar em casa na visão pessimista, vamos trabalhar, vamos auxiliar o nosso próximo. E o nosso próximo está do nosso lado, está na nossa casa. É o nosso pai, é a nossa mãe, é os nossos filhos, é a nossa família. Às vezes você não está na mesma casa, mas você pode ser útil. Auxiliar as pessoas que estão precisando. E isso é esperar, servindo. Devemos esperar também orando na prece. Muitas vezes nós nos desequilibramos e não conseguimos fazer uma prece. A gente se deixa levar pela onda do pessimismo, pela onda do negativismo, e a gente não consegue nem sequer fazer uma prece. A necessidade da vigilância constante. A nossa esperança se transforma em paciência, servindo e orando, fazendo prece. Eu estou trancada em casa, eu estou trancada dentro da minha casa porque eu não posso sair, mas eu posso fazer uma prece para auxiliar o meu irmão, para auxiliar o planeta. A espiritualidade tem nos alertado que nós estamos passando por um momento muito difícil, muito sombrio, porque nós estamos nos deixando levar pelo pessimismo e nós estamos esquecendo de orar, de fazer prece, de fazer uma prece, porque nós podemos servir, ser útil fazendo prece, uma prece dentro da nossa casa. Nós já estamos auxiliando. Não esquecer do nosso evangelho. Quantos espíritas não estão fazendo o culto do evangelho no lar? Não só espírita, mas qualquer religião, você pode abrir uma Bíblia num determinado dia. Nós não estamos indo para os templos, nós não estamos indo para a igreja, mas nós podemos edificar o templo na nossa casa. Na nossa casa. Ao invés de reclamar por estar preso, a gente pode estar trazendo esse templo, edificando o templo religioso dentro da nossa casa, fazendo culto no evangelho no lar, renovando a esperança na vida, na família, no ser humano, para melhorar a nossa convivência nesse exato momento que não está sendo fácil e harmonizar o nosso ambiente. Ao invés da gente se entregar ao desespero, do pessimismo, ao negativismo, vamos fazer o nosso evangelho no lar. Vamos harmonizar o nosso ambiente. Vamos edificar o templo dentro do nosso lar. Isso é esperar orando. A paciência, a esperança nesse exato momento, ela está se transformando em paciência. Esperar, paciência, orando, também é colocar o coração em oração em qualquer tempo e lugar para sentirmos amparados e confortados com o amor de Jesus. É levar os nossos pensamentos para agradecer ou rogar uma força e sabedoria para vencer esses momentos difíceis do caminho. É convidar Jesus para fazer parte da nossa rotina. Ao invés da gente se entregar ao desespero, vamos convidar Jesus para fazer parte da rotina do nosso lar. Vamos edificar a nossa casa. É a oportunidade que nós estamos tendo de edificar o templo dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Lembre-se da passagem: amai-vos e instruí-vos. É a essência da doutrina espírita. Então, a esperança se transforma em paciência nesse exato momento e nós podemos transformar isso em estudo, em autoconhecimento, para que nós possamos nos instruir. Porque o mandamento é: amai-vos e instruí-vos. A nossa esperança, ela se transforma nesse exato momento em conhecimento. Nós podemos utilizar
esse tempo que nós estamos passando dentro da nossa casa, porque o nosso trabalho material, ele foi reduzido e nós podemos aproveitar nos instruindo para que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. E nós só podemos vivenciar se a gente conhecer esse Evangelho, se a gente se instruir através do estudo das obras básicas do Espiritismo, que estão substanciadas em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Espíritas, ao invés de vocês se entregar ao pessimismo, ao desespero, instruí-vos, estudai as obras básicas do Espiritismo, porque muitos de nós não temos conhecimento das obras básicas, nós não temos esse conhecimento. Então, por que a gente não coloca a nossa esperança, não transforma a nossa esperança em autoconhecimento, para que nós possamos conhecer a doutrina espírita e colocar em prática? Então, o convite desse momento sombrio para hoje é renovar a esperança em nossos corações, é ter esperança que dias melhores virão, que dias melhores sempre virão. E nós vamos ser melhor em tudo, como diz a música do Jota Quest: melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. E a gente precisa deixar de lado esse sentimento de tristeza, de medo, de desânimo e nos deixar influenciar pela esperança, porque o Cristo está conosco, Ele está à nossa frente, Ele segue na nossa frente. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos. E nesse momento de grande dificuldade, Ele não iria nos abandonar. Ele segue à nossa frente, Ele sempre vai estar na nossa frente. E o Evangelho vai nos dizer que para que a gente tenha essa fé fortalecida, é necessário que a gente una a esperança e a caridade, que a gente transforme a nossa fé em esperança e em caridade, tanto com o próximo como para conosco. E caridade para conosco é autoconhecimento, é instrução, é se instruir. Em uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico, ele vai nos dizer que nos momentos de dificuldades, ele vai nos ensinar, nos dizer que nos momentos de dificuldade, que nós possamos contemplar o céu. Nos dias em que a sombra te invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que veste do Criador para todas as criaturas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre pese as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfruta em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. Seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral. Porquanto, se tu se ajusta no privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem a esperança de Deus. O momento pede que nós tenhamos esperança, porque esses dias que nós estamos passando, dias de dificuldades, de choro e ranger de dentes, eles terão fim. Mas é necessário nos entregarmos ao sentimento da esperança, porque o Cristo, Ele é o Consolador. O Cristo, Ele veio para nos consolar. E Ele nos pede: vinde a mim todos os aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós,
Aprendei comigo, que eu sou dócil e humilde de coração. Encontrarei o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Cristo, ele está nos convidando, para ir até ele nesse momento de aflição. A única coisa que ele nos pede é carregar o jugo. Qual é o jugo que o Cristo nos pede, nos impõe? Caridade. A caridade para o nosso próximo. Então, ao invés da gente reclamar, vamos olhar para o nosso próximo, que muitas vezes está numa situação muito pior do que a nossa. Ao invés da gente se entregar ao medo e ao desespero, vamos acender a luz da esperança. Porque o Cristo, lá no Monte das Oliveiras, ele nos falou que ele sempre estaria conosco, através do Consolador prometido, que é o Espiritismo. E o Espiritismo, ele está aqui para nos consolar. Nunca o Espiritismo foi tão necessário como nos dias que nós estamos passando. Só através do Espiritismo a gente consegue entender por que nós estamos passando. E o Espiritismo, ele vem nos dizer que isso é só o iniciar da regeneração, que nós não estamos sendo punidos, nós só estamos colhendo aquilo que nós plantamos. É a regeneração, é o iniciar da regeneração. Nós estamos nos limpando, nós estamos depurando do mal que habita em nós. Então é necessário. Os dias que nós estamos passando são dias necessários para o nosso aprendizado, mas nós precisamos tirar as lições desses dias, saber o porquê que nós estamos passando, tirar o aprendizado e a consolação no porvir. O Espiritismo, ele sempre vai nos falar da consolação no porvir. Tudo nessa terra é passageiro. Nós não estamos aqui para sermos felizes. Nós não viemos para cá para sermos felizes. Nós viemos para cá para aprender. A verdadeira felicidade, ela pertence ao mundo espiritual e não a esse mundo aqui. Nós viemos para cá para passar por dores e dificuldades. Mas mesmo com dores e dificuldades, nós não estamos sozinhos, porque o Cristo, ele é sempre o Consolador, e ele deixou o Espiritismo para nos consolar. Então, espíritas, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos do Espiritismo nos dias de hoje. Não nos entregar ao desespero, porque nós sabemos o porquê que nós estamos passando por esses momentos de dificuldades. Então nós precisamos, mais do que qualquer outros, deixar acender em nós a luz da esperança. Deixar se iluminar pela esperança, iluminar os nossos lares, iluminar as pessoas que estão próximas a nós com palavras de esperanças e não com palavras de desespero, de medo. Eu sei que eu sinto isso, que nós não somos perfeitos ainda, que nós sentimos, nós sentimos todos os sentimentos da carne, e muitas dificuldades, muitas dores nos colocam medo. Eu sei, nós estamos nesse exato momento sentindo medo, mas a gente não pode se deixar levar por esse medo. Nós temos que colocar em prática os ensinamentos da gratidão, agradecer. Porque se a gente for olhar, a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Então é necessário nos deixar levar. E como a Joana, para a gente já ir finalizando, ela nos diz, nesse exato momento, é necessário colocar
em prática e renovar a esperança. O convite de hoje é para que nós renovemos a esperança em nossos corações, porque esses dias eles terão fim. Eles terão fim. Serão dias passageiros. É só uma preparação para a regeneração. E a regeneração não é do planeta. A regeneração ela vai acontecer em nós. Então, esses momentos que nós estamos passando é para a gente refletir, é para a gente olhar aonde que eu ainda carrego sombra. Eu preciso me regenerar para que eu possa herdar a terra regenerada. Então é necessário o autoconhecimento. É por isso que a gente falou da instrução. Amai-vos e instruí-vos. Esse foi o ensinamento do mestre. É necessário a instrução para que nós possamos fazer o autoconhecimento, o autoburilamento, para que nós possamos nos regenerar e herdar a terra regenerada. Porque quando a gente fala em regeneração, a gente fica imaginando que é só o planeta. Mas quem vai se regenerar somos nós. E esses momentos de dificuldades, eles vêm justamente para nos regenerar. Então vamos agradecer a oportunidade dessa reflexão da noite de hoje e vamos acender em nós a luz da esperança. Como o Evangelho nos diz, coragem. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e ele não tinha mais nada para aprender. Então, amigos, irmãos, espíritas, coragem. Esses dias passarão. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar a nossa reflexão. Então vamos agradecer a Deus por esse momento de reflexão, agradecer a espiritualidade bendita que esteve conosco, pedir a ela que nos abençoe e que fique conosco durante todos esses dias. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite e até a próxima oportunidade.